Estamos de volta com o programa Consciência Humana, programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa Consciência Humana vem nos últimos programas debater alguns temas que são relativos e possíveis temas de redação. Hoje eu vim apresentar o programa vestido de uma forma especial, caracterizando aqui o nosso clima de Copa do Mundo, esse evento mundial de relevância cultural muito importante. Só que o Brasil vive um momento muito peculiar, né? E algumas pesquisas que foram veiculadas em grandes sistemas de comunicação mostram que o povo brasileiro ele está meio que triste com a situação do país e que isso afetou a questão da torcida pela seleção brasileira. Como estudioso das sociedades e da antropologia humana, da questão cultural, a gente percebe que essa crise, vamos dizer assim, da torcida do povo brasileiro com a seleção brasileira é no sentido de que o Brasil não passa bem no sentido da educação, da saúde, da segurança e de outras questões. Em todas as Copas do Mundo que eu particularmente vivenciei e que eu me lembro, eu não lembro de nenhuma Copa que o Brasil não tenha vivido algum tipo de crise ou de situação adversa do ponto de vista político ou econômico ou algo parecido. Na história do Brasil, eu nunca vi o Brasil se unir por causa da religião. A religião sempre teve suas divergências, né, e a religião nunca uniu. Por exemplo, se um grupo religioso vai aqui fazer uma caminhada em prol da arrecadação de alimentos para os pobres, o grupo A fez a caminhada, o grupo B não vai para a caminhada, não. Do ponto de vista ideológico, muito menos, nunca vi ideologia unir o povo brasileiro em torno de uma causa. Nunca vi, do ponto de vista político, né, o povo brasileiro estar unido em torno de um único viés político, a não ser o movimento das diretas já, que foi um movimento importantíssimo, né, naquele tempo em que tentava se resgatar o direito de votar para presidente do Brasil. Agora, na parte cultural também é muito complexo você unir o país, porque de uma ponta a outra o Brasil é um país multicultural com várias tendências muito diferentes. Mas a seleção brasileira de futebol, ela sempre conseguiu, né, através da paixão que o brasileiro tem pelo futebol, que é um aspecto cultural do povo brasileiro, ela sempre conseguiu unir esse povo. Ela conseguia unir ela conseguia propagar um sentimento de pertencimento que era muito forte. E não era só a questão de quem gostava de futebol, de quem gostava disso ou daquilo. Pessoas que não gostavam de futebol gostavam da Copa do Mundo, gostam de se reunir entre os amigos, as famílias se reuniam para assistir o jogo junto. Era uma situação peculiar, era diferente. Mas por muito tempo alguns associaram esse processo a um processo de alienação. Talvez por isso as pessoas passaram a enxergar, neste ano de 2018, a Copa do Mundo de uma forma diferenciada. Eu, particularmente, compreendo, né, que a função social que a seleção brasileira tem é uma função de coesão social, que esse sentimento de pertencimento que nós precisamos ter ao nosso país, à nossa nação, vai muito além do futebol. O futebol não é a coisa mais importante do mundo. O Milton Neves, inclusive, diz algo que eu gosto bastante, que ele diz assim: entre as coisas menos importantes, o futebol é a mais importante, porque ele é um elemento cultural. Se em algum momento houve um desvirtuamento, aí a gente tem que compreender, ponderar com prudência, mas não aniquilar um sentimento que ele agregava e que ele unia a sociedade. Senão nós vamos passar por um processo de desencantamento muito perigoso, onde daqui a pouco todo mundo vai querer duvidar de tudo e para pousar de crítico, né, da sociedade, vai achar que tudo aquilo que as pessoas gostam tem que ser combatido veementemente. Temos que lutar por uma educação melhor, por uma saúde melhor, temos que lutar por uma mobilidade urbana melhor, por saneamento básico, né, por melhores condições de vida, mas isso cabe a você, que é cidadão brasileiro, se posicionar. E volto a repetir, inclusive nós vamos veicular agora uma matéria que mostra que algumas ruas de Teresina, aquilo que acontecia antigamente, que era aquela união em torno do sentimento, né, de brasilidade, está sendo substituído com uma crítica, com um sentimento de aversão ao Brasil, onde tenta se propagar, né, as cores de outros países. Ou seja, é um movimento de globalização que vai atingindo também
a nossa própria estrutura mental. Acompanhe essa matéria que o jornalismo da TV Assembleia trouxe para a gente. A cada 4 anos, a alegria, emoção, tensão e esperanças se renovam em torno de uma seleção de talentos. Na Copa do Mundo é assim, uma verdadeira superação de desafios. E parece mesmo que o desta edição é bem maior, superar as barreiras do desinteresse do torcedor. Nas ruas, há quem abra mão de parar para ver a seleção pentacampeã em campo, mas há quem afirme não ter o menor interesse nos jogos. Nós temos que viver nessa esperança, né, que o Brasil, né, não é porque aconteceu o que aconteceu que a gente vai abaixar a cabeça, né? Nós somos brasileiros e é para isso que a gente está aqui. Eu confio bastante na seleção, porque nós temos um técnico muito experiente, mas ele vai ser campeão com os ataques bem bacana, como Neymar, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus. Não, confio não. De 100%, acho que 90% está insatisfeito, desligado dessa Copa do Mundo. Estou desanimada, muito desanimada, porque outras vezes o Brasil já teve bem melhor. Agora eu nem torço até. Eu sou muito desanimada, porque o jogador que estão aí não é aquele que a gente esperava. Eu creio que sim, a seleção vai ter vai dar bons resultados, eu creio, o time é bom. O Brasil tá sem animação. Me diz uma coisa, e essa desanimação é por quê? Tem a ver com o quê? Como o que o Brasil tá oferecendo pra gente, não tá bom, muito bom. E me diz uma coisa, você comprou camisa, tá se preparando para assistir os jogos, como é que vai ser? Não comprei nem vou comprar. Copa do Mundo é tradicionalmente sinônimo de festa, ruas enfeitadas, calçadas pintadas, mas parece que este ano o gigante não acordou. Engana-se que só o 7-1 contra a Alemanha em 2014 seja o principal empecilho. Na realidade, a instabilidade política e econômica favorecem também esse cenário. E quem sofre com isso é a camisa amarela. E essa insatisfação fez os moradores da Rua 8 do Real Copagre, na zona norte da capital, transformarem a rua que moram mais de 10 famílias do reduto oficial da Argentina em Teresina, com direito a fitas nas cores azul e branco e a bandeiras da Argentina nas fachadas das residências. Da ideia à execução foram apenas 15 dias. E o responsável pelo fato inusitado foi um verdadeiro apaixonado pelo maior rival do Brasil nos gramados. E confesso, torcedor da Argentina. Isso aí foi quando começou aquele protesto lá dos caminhoneiros, né? Começou pela corrupção que está acontecendo no Brasil aí. Aí eu fui e chamei a comunidade aqui para nós fazer uma coisa diferente. Pintar as casas tudinha, com a cor da Argentina e tudo. A comunidade todinha foi a nosso favor e tudo. Aí cada um colaborou com R$25. Eu dei a minha mão de obra. Pintei as casas tudinho aqui. Comecei a morar nessa rua aqui, tá com uns 15 anos. E aí surgiu, né? Pra me pintar isso aqui, deu certo. Zelomar também é morador da região há 10 anos e confessa que a insatisfação é geral. Segundo o farmacêutico, este ano todos na rua seguem o time de Messi. E em uma possível final com o Brasil, já se declara a favor da equipe argentina. Entre Brasil e Argentina, eu vou torcer para a Argentina. Eu vou torcer para que a Argentina ganhe, para mostrar que eles fazem como eles fazem. Eles perdem de cabeça erguida. Em 78 dizem que lá houve marmelada, mas foi para eles ganhar. Na França dizem que houve marmelada, mas se a França fez marmelada foi para ela ganhar. E no Brasil teve marmelada em 2014, mas para nós perder, nós gastamos dinheiro de 3 Copas, então não merece que a gente venha estar com essa paixão aqui, com todo esse desrespeito para com a gente, não. E de acordo com pesquisa Datafolha, 53% dos brasileiros afirmam não ter o menor interesse no Mundial, o que não era registrado desde 1994, época em que a seleção detinha um jejum de mais de 20 anos sem títulos. Mas, curiosamente, os dados mostram ainda que o técnico Tite tem uma boa aprovação, com 64% da confiança do torcedor, que também acredita no favoritismo do Brasil na Copa da Rússia com 48%. Entre esses torcedores está Eldo, que já acompanhou 5 Copas, e fiel à seleção canarinho, transforma em completo verde e amarelo seu estabelecimento e vê com orgulho as ruas se transformarem para a Copa. A gente está incentivando todo mundo, está tentando pintar a rua, vamos botar um paredão aqui
em cima aqui, já começamos ali na rua, vamos pintar o asfalto, então a gente está tentando motivar a galera a tirar esse fantasma do 7-1 aí e incentivar a galera que a gente vai ganhar essa Copa. A galera aqui reunida, todo mundo, a gente tem fotos aqui, tem vídeo, todos os amigos, todo mundo brincando junto, todos juntos, é bom demais, é gratificante. E cientes da importância da Copa do Mundo, os profissionais do esporte da TV Assembleia analisam o time brasileiro que vai à Copa da Rússia e o porquê de tanta desmotivação por parte dos torcedores às vésperas do Campeonato Mundial. Nós temos uma boa equipe, uma equipe com experiência internacional, uma equipe que mescla a juventude com a experiência de determinados jogadores. O fato é que o Tite conseguiu reunir, eu acho que nós temos de melhor. E com um detalhe, é um time que tem uma característica extremamente ofensiva, vai jogar para frente, jogar exatamente para vencer as partidas. Eu quero dizer que toda uma boa seleção, todo um bom time de futebol começa com uma boa composição técnica. E nós temos, não tínhamos, mas agora nós temos sim. E é confiável pelo povo brasileiro. É um time que tem uma idade assim apropriada justamente para conquistar um hexa e colocar o povo brasileiro acima novamente com autoestima no futebol. Eu não vejo uma seleção ruim, eu vejo uma seleção com jogadores individuais, onde uma técnica bem aprimorada pode fazer a diferença nos 90 minutos. Eu sei que a seleção brasileira vem numa crescente também com esse novo técnico e também vem se encaixando em alguns setores, mas tem também outras seleções que são favoritas, mas acho que o Brasil ainda está entre as favoritas, tipo, não perdeu totalmente, né? Conseguiu se reerguer desde a última Copa e eu acho que ele segue sendo um dos favoritos, assim como a própria Alemanha, a Espanha também, acredito que segue sendo uma das favoritas. Bom, você acompanhou essa matéria e aí você vai tirar as suas conclusões. Eu, professor Eliel Santana, gosto muito da seleção brasileira e entendo, né, que o meu sentimento de pertencimento a esse país é muito grande, tenho uma responsabilidade como professor, como formador de opinião e como um cidadão comum gosto da seleção brasileira, vou torcer, estarei torcendo junto com minha família, com meus amigos, né, aproveitando a oportunidade para refletir criticamente sobre os problemas do nosso país. Eu recebo essa semana no programa o grande professor de gramática, professor Lira, muito conhecido da Sociedade dos Estudantes Piauienses e que vai nos ajudar a entender as 5 competências que estão dentro da redação, ou seja, que são necessários para que o aluno possa se sair bem na prova de linguagem. Muito obrigado pela sua presença, professor Lira. Eu que agradeço essa oportunidade de mostrar para vocês as 5 competências que o Enem cobra na redação e o que de melhor a gente pode somar para esse processo, que é um processo que vem tirando muita gente do próprio vestibular. Professor, mas antes de nós entrarmos na questão das competências, da questão da linguagem, como é que você observa, como é que você analisa, enquanto professor de linguagem, essa comunicação que a gente está tendo, essa narrativa de desconstrução desse sentimento de pertencimento ao Brasil, ou seja, é justo que as pessoas tenham esse desencantamento com a seleção por conta da crise que nós vivemos, ou seja, como é que o senhor percebe tudo isso? Eu acredito que seja um momento realmente bem delicado, mas que eu faça a seguinte pergunta: qual é a culpabilidade que a seleção tem em relação aos problemas políticos do nosso país? Qual é a relação de culpa que a nossa seleção, no seu grande aspecto de unir todo mundo, tá? Em relação com a Lava Jato, em relação com as falcatruas que vêm aí realmente acabando com o nosso país. Então eu fico achando, Eliel, que é uma questão de puro protesto. O pessoal quer, não, vamos aqui de uma maneira para mostrar para a sociedade que a Copa não é tão importante. E outra coisa, nós temos a ideia muito de um futuro bem, aliás, de um passado bem recente. O Brasil está muito arraigado ao 7-1. Então, aquele 7-1 destruiu aquele encantamento que a seleção obteve durante toda a sua história. Haja vista que nós somos brasileiros e que sempre queremos que o Brasil ganhe, que o Brasil seja campeão de tudo e de todos. A Copa de 86, a Copa de 82, na minha opinião, foi tão traumatizante quanto.
E, no entanto, o povo não ficou tão revoltado para, por exemplo, nessa reportagem agora aí veiculada, viabilizar uma rua toda aí com as cores da Argentina aí, com o intuito de, não, então, como não está nada errado, então eu vou agora torcer contra. Eu acredito que seja algo de revolta, algo de protesto, mas acredito no fundo, que quando o Brasil aí tiver a sua hegemonia novamente alcançada, esse pessoal que está aí protestando vai novamente retornar ao seu lugar de origem, que é torcer para a nossa seleção brasileira. Muito obrigado, professor. Aline, você vai falar sobre bullying hoje, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Mas, numa análise psicológica, até que ponto essas querelas, essas questões políticas, né, essa ânsia por uma conscientização, ela necessariamente, para que você seja consciente, você tenha que desconstruir um elemento cultural que conseguia unir aquele país. Como é que você percebe essa situação? Qual é a sua análise? Assim, eu consigo ver que é uma forma de expressão, só que de uma forma diferente. Todos os brasileiros, de alguma forma, em qualquer situação em que se percebe algo negativo, o brasileiro vai lá e tenta se expressar para mostrar, chamar a atenção de que ele está mexido com aquilo. Infelizmente, tem formas mais negativas que acabam afetando, como você falou, a questão do futebol. E ao invés de usar uma forma de expressão mais inteligente, de se dar importância ao que deve ser dado importância, chamar a atenção realmente para o que é mais importante, acaba que é uma febre, todo mundo se revolta contra tudo e não há um filtro, né? É uma forma de dizer, estamos todos revoltados, ninguém está nem aí para nada mais. E aí, o que for aparecendo, ou sendo bom ou ruim, as pessoas estão se manifestando. E quando a Aline coloca essa questão da febre, professor Lira, todo mundo se revolta contra tudo, nós sabemos que essas febres, elas não são assim à toa, não são casual, elas têm um grupo ali, você tem ali alguém que está construindo aquela narrativa de dizer que isso é ruim, que vai batendo na tecla, e com as redes sociais agora potencializando isso, né? Esses grupos vão tentando vencer, como se fosse a gincana. Nós temos que fazer as pessoas não vestir a camisa da seleção porque ela representa um aspecto político, esse ou aquele. Ou seja, há uma linguagem e uma comunicação que ela é muito forte em torno disso. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é demonstrado em várias situações, até sociológicas, até filosóficas também. As pessoas, às vezes, querem chamar a atenção, porque não conseguem chamar a atenção em vias de fato, das maneiras mais normais possíveis. Então, querem chamar a atenção de uma maneira para transgressão a uma norma. Então, se eu transgredir essa norma aqui, eu vou ser colocado em foco, eu vou ser melhor valorizado, né? Então, isso ocorre muito. E é interessante como a mente humana trabalha nesse sentido, né? De querer ser o foco de tudo, agindo, às vezes, de maneira até transgressora, não é isso? E aí, Aline, o que a gente tem hoje como uma moda, né, dentro dessa coisa de brincar com essa situação, são os memes, né, que terminam sendo situações em que se cria, ou seja, parece que na hora que acaba ali um jogo, se ganhar ou perder, já tem uma série de memes criados, parece que pessoas que passam muito tempo trabalhando para criar aquela situação. Como é que você analisa essa enxurrada de memes que a gente tem hoje? É mais uma forma de expressão, só que já entrando no bullying aí, que no caso é chamado de cyberbullying, não seria uma forma direta para alguém, mas para atingir um público maior, né? Aquele que atingir, aquele ditado, se a carapuça serviu, né? Se viralizar e viralizar. Se viralizar, pronto. E isso não tem uma preocupação de saber quem vai receber, quem vai ler, é simplesmente feito, criado e enviado. Inclusive, tem muitos meios aí de comunicação, no caso das redes sociais, que ganham seguidores e ganham mesmo a população, a mídia, de um jeito assustador, justamente com opiniões desse tipo, né? Não são, no caso, a formação da opinião, que seria para ser uma coisa positiva, é de forma negativa. E quanto mais negativa, mais ele ganha seguidores.
Mas, inclusive, são pessoas que são até anônimas, não são famosos, pessoas que têm já um grande nome. Às vezes são pessoas anônimas que acabam se tornando públicas por conta das suas opiniões polêmicas em relação a qualquer fato que é mostrado na TV ou o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, né? Quanto mais polêmico, mais força, professor Lira. É verdade, é impressionante, né? Quando a gente trabalha essa questão de polemizar, de encontrar alguma lei, você cria aquela força, inclusive até a Aline falou uma coisa muito interessante, da questão vamos colocar aqui entre aspas a palavra besteirol, né? Há pessoas que, uma noite para o dia, ganham milhares e milhares de seguidores por terem postado algo que as regras sociais ali não tem nenhuma importância, né? Alguns cantores, algumas meninas, alguns meninos que estão assim ricos no contexto de acessos por estarem divulgando algo que não é norma social, vamos dizer assim. Bom, nós vamos agora conversar sobre bullying e sobre o processo de colocar isso dentro de um texto onde o professor Lira vai ajudar a gente. Aline, compreendemos que o bullying hoje é uma realidade muito cruel, sempre foi, não é uma novidade, mas ele tem ganho, vamos dizer assim, uma força muito grande, e por mais que se tenha campanhas para prevenir o bullying, ele mais acontece. Parece que quanto mais se fala, mais está acontecendo. Como é que você avalia a situação dele no contexto escolar, principalmente? Assim, na verdade, acho que você já deve ter ouvido falar no efeito Werther. Já ouviu falar? Já. Que quanto mais se fala sobre algo, aquilo vai ganhando proporção, mas não necessariamente de forma negativa ou positiva. Isso vai depender muito da quantidade de tempo, né, de que vai se falando sobre isso. O bullying, ele já existe há muito tempo. A única coisa que está acontecendo é porque se criou esse nome, na verdade, né? Esse bullying. No nosso tempo, por exemplo, no meu tempo não tinha o nome bullying, tinha outros nomes. Caçar conversa, né? uma Caçar onda. conversa, exatamente. Então se deu um nome, começou a se falar muito sobre isso e as escolas começaram a se preocupar, começou a aparecer muitos casos que se tornaram públicos, né? Inclusive coisas muito graves, mortes, agressões, se criou leis, né? Por conta disso. E aí, à medida que isso vai ganhando proporção, aquelas pessoas que talvez já eram agressoras, já estavam fazendo algo do tipo, se tem um estímulo ali para que seja uma forma de chamar a atenção, né? Eu vou fazer tal coisa, ou então vou continuar fazendo isso de outra forma para que eu seja visto, entendeu? Então, é uma forma positiva no sentido de criar campanhas, projetos de paz nas escolas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que são agressoras, que depois, mais na frente, a gente vai até falar sobre isso, elas se sentem estimuladas, porque são atos intencionais e quanto mais se faz, mais se tem atenção. Você entende que elas são estimuladas pelas campanhas que tentam combater o bullying? Porque geralmente essas pessoas, elas ganham mais força quando elas percebem que essa atenção está sendo para elas. Entendi. Claro, existem N se torna formas, um desafio para elas. Um desafio, né? Inclusive, muitas escolas sofrem em relação às ações cada vez mais agressivas. Não só a agressividade física, mas a psicológica é a que mais está se vendo hoje, porque é a que se vê, acontece de forma mais oculta. Eles estão fazendo cada vez de uma forma mais anônima, e aí os resultados é que vão aparecer. A escola, por exemplo, a gente vai falar do contexto escolar, quando vai se deparar com a situação já com consequência naquela pessoa que foi agredida, e não como um agressor. Professor Lira, dentro de um contexto de uma redação, você pega essa explicação da psicóloga Aline, falando do efeito Werther, dessa força que o bullying vai ganhando, e coloca a situação daquele que é o agressor, que vai ganhar um estímulo para agredir cada vez mais. Como é que o aluno tem que se posicionar na hora de construir o seu texto? Primeiro, o aluno tem que ser um aluno que tem que ter muita leitura, muito conhecimento prévio, para poder adquirir um vocabulário, um léxico, que são as palavras que vão exatamente ao encontro desse tema proposto. Então, não adianta você querer produzir uma redação sem ter lido algo sobre isso, causas, consequências, não é? Alguns autores
bom, autores que sejam famosos na área, lógico, que possam ter falado sobre isso, né? Então, alguns contratualistas, alguns sociólogos e filósofos que possam agregar alguma ideia que fale sobre isso. Então, além de ir atrás da leitura, ele tem que saber encontrar algumas outras ideias que possam somar a ideia do bullying para ter uma redação mais complexa, uma redação mais composta e dentro dos 5 pilares que a redação cobra. Não é? Esses 5 pilares a gente vai deixar para o segundo bloco, que é para a gente poder explicar ele de uma forma bem eficiente. Você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos recebendo a psicóloga Aline e o professor Lira, que é professor de gramática, trabalhando um pouquinho da contextualização do bullying enquanto um fenômeno, um fato social, e o professor Lira tentando pensar isso dentro de um ponto de vista da construção de uma redação. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta aqui com o programa Consciência Humana, mais brasileiro do que nunca. Estamos de volta com o programa Consciência Humana. Segundo bloco vai tratando sobre bullying como um fato social, um fenômeno social importante, né, um possível tema de redação. E também estamos com o professor de linguagem, professor Lira, que está nos ajudando. Professor, o senhor falava dos 5 pilares de uma redação. Quais são esses 5 pilares? Elias, eu sempre digo que uma boa redação é uma redação que une conhecimento do tema proposto, mas esse conhecimento tem que ser muito ligado a uma boa leitura. O aluno tem que ter tido alguma vivência de leitura, visto, enfim, alguns programas, filmes, lido alguns livros que de alguma forma possa ajudá-lo a argumentar sobre esse tema. Então, nós temos a primeira competência, que é a norma padrão. Não existe um texto interessantemente bom sem que esse texto esteja moldado na gramática normativa brasileira. Não adianta um bom argumento com muitos erros gramaticais. O aluno tem que se moldar gramaticalmente. Aliás, Elielson, é uma reclamação geral. É impressionante como o nosso aluno brasileiro, ele erra, ele perde pontos nesta competência, que é a competência que versa a norma padrão, a gramaticalidade, concordância, pontuação, a crase, a regência, a ortografia. Então ele tem que saber também que o argumento deve estar moldado através de uma boa gramaticalidade. Sem ela não adianta ter um argumento bom, mas com muitos erros. Inclusive, se o erro for crasso, aquele erro bem grosseiro, pode até mudar, e como muda o sentido do texto, não é? Então o aluno tem que estar bem pautado no aspecto gramatical. É isso? Fazer uma boa revisão, escrever muito, praticando. Eu sempre comparo uma produção textual a um instrumento musical, que você não aprende somente lendo como se faz uma redação, somente lendo como se toca. Você tem que produzir, tem que ir para o papel. Tá Nós vamos já para o segundo pilar com o professor Lira. Aline, quando se fala de bullying, a gente está colocando aqui, o professor está colocando aqui as partes mais eficazes da redação, as mais básicas, mas a gente entra muito, por exemplo, o professor falou de argumentação na questão ética. Né? Por exemplo, Aristóteles definia que a felicidade para Aristóteles, era o homem que conseguia atingir uma certa virtude. Era o homem desenvolver o seu sentido ético, por exemplo. Se esse homem desenvolvesse seu sentido ético, esse homem não faria mal ao outro. E a felicidade era quando coletivamente, quando todo mundo fizesse aquilo que é correto, aquilo que é ético, que é justo, se todo mundo faz, ninguém sofre. Por que nós temos dificuldade, por exemplo, dentro de um contexto da escola, que vai trabalhar
essa questão ética que tenta levar para os seus alunos, né, princípios, valores de boa convivência, e é justamente dentro do contexto escolar que o bullying consegue romper com essa ética, romper com esse ideal de felicidade coletiva. Assim, o ambiente escolar, por ser um ambiente todos os dias, assim, exaustivamente, por muitos e muitos anos e tudo, os indivíduos acabam ali tendo um sentimento de família, né? De liberdade, de que eu posso... Intimidade. De intimidade, que eu posso fazer o que eu quiser, da forma que for, que vai ser entendido, vai ser compreendido, né? E aí, como na sociedade a gente vê também, existem as formas negativas e positivas. E dentro desse contexto, onde tem várias culturas, várias famílias, várias cabeças, formas de pensar diferentes, vai existir as contradições, né? E aí a escola vai trabalhar contextos, como você falou aí, de promoção de paz, de conscientização, de atitudes e comportamentos que sejam adequados, mas vai existir as contradições, entendeu? Por conta não só do indivíduo em si, mas do que ele traz de fora, da família, da criação, né? Da força externa, da influência externa que esse indivíduo carrega desde criança. Muito bem. Professor Lira, qual seria o segundo pilar desta redação? Pois é, exatamente viabilizando esses argumentos, depois de viabilizado, depois de aprendido esses argumentos, a segunda competência a gente chama de repertório sociocultural. O aluno tem que demonstrar que ele entende de outras áreas do conhecimento. O aluno que menciona nos seus textos filmes, menciona autores, menciona filósofos, sociólogos, enfim, pessoas famosas, conhecidas no nosso meio daqui, pessoas que possam credibilizar o argumento, porque também não pode inserir qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento universal, que tenha, tá certo, um entendimento geral, mas que uma pessoa que possa dar crédito ao texto dele, um autor, tá certo, uma citação de um artigo, de um inciso, de uma lei, como por exemplo a nossa Carta Magna, não é? Então o repertório sociocultural prova para o avaliador que o aluno tem um grande poder de leitura, que ele não ficou preso apenas a dizer o que a dizer as causas, a dizer as consequências. Ele deve, obrigatoriamente, mencionar outras áreas do conhecimento para que o seu texto seja um texto realmente bem argumentativo. É esse o pilar, um dos mais importantes, porque ele mostra o quanto o aluno tem um poder de leitura. Bom, Aline, com essa explicação do segundo ponto da redação, do ponto de vista técnico, o professor Lira traz para a gente o repertório sociocultural. E quando você terminava, você falava da intimidade da escola, eu anotei aqui a questão das instituições sociais, a família, a escola, a igreja, grupos de amigos, a influência do mundo digital. Ou seja, o que você diria assim para aquele que está pensando em compreender melhor o bullying, não só pelo senso comum, mas por essas referências que o professor Lira traz para a gente, que são importantes. Quem está trabalhando hoje o bullying cientificamente, quem está pesquisando, ou seja, como você analisa esses referenciais que dariam um repertório sociocultural? Assim, hoje em dia, como está muito mais, mais conhecido, e em todo lugar, não só na escola, se percebe esse tipo de atitude, né, intencional, esse tipo de agressividade, cada instituição tem a sua forma de trabalhar, né? Na escola é mais comum porque hoje em dia todas as escolas, independente de ser particular ou pública, já tem isso como padrão, né? Projetos que já são fixos na escola para se trabalhar. Mas nas igrejas eles têm as próprias formas de se trabalhar, dentro das crenças, dentro do que eles acreditam que seja o correto. Na família também, em outras instituições que trabalham a própria, essas ONGs que trabalham prevenção do suicídio e tudo, eles utilizam esses temas para sensibilizar a sociedade como um todo, não especificando uma faixa etária, né? Então,
a internet, tudo que se tem aí, os livros, hoje em dia tem muitos autores brasileiros que já trabalham isso, as suas consequências, o que isso traz para o indivíduo como de forma geral, de forma psicológica e física, que é o que se está vendo as consequências mais graves nesse sentido. Então, todas as instituições, tanto culturais como sociais, já estão trabalhando isso, só falta os indivíduos darem essa importância, né? O pai, a mãe, o professor, todas as pessoas que são envolvidas nessa forma de opinião, formação de opinião, precisam dar essa importância. Eu começaria, professor, por exemplo, numa redação dessa, eu estaria Confúcio, né? E quando ele diz, só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Perfeito. Isso seria um repertório sociocultural? Sim, como um grande filósofo chinês que foi, Confúcio tem um grande poder, sim, de credibilizar o argumento de um aluno, mas, paralelamente ao Confúcio, eu também poria Émile Durkheim. Durkheim mostra os seus fatores sociais, essa união entre família, entre escola, entre instituições que possam minimizar, tá certo, esses problemas que vêm acarretando muitas situações ruins. Bom, Aline, nesse sentido todo, você enquanto psicóloga escolar, né, contribui muito nesse sentido nas intervenções que a escola promove. Como que você, dentro da escola que você trabalha, no caso integral, consegue, vamos dizer assim, unir os alunos para que eles possam refletir sobre essa questão do bullying? Então, a gente utiliza muito as demandas que já existem na própria escola, né? Dentro dessa proposta de conscientização, a gente trabalha com discussões para ouvir também o que esse aluno traz de conhecimento sobre isso, né? E aí promover a reflexão para que ele pense sobre algo que está sendo discutido pelo psicólogo, mas ao mesmo tempo ele vai associar as situações do dia a dia, até situações que ele já viveu e que ele talvez não tinha coragem de colocar em discussão, de falar para alguém. E aí também essa informação é levada de forma com que esse aluno tenha coragem ou de fazer uma denúncia, ou às vezes até de ajudar alguém que ele conheça, da própria escola ou de outro local. Mas assim, vai desde projetos de uma turma ou mesmo de forma geral, de acordo com a sua faixa etária. Mas hoje a gente trabalha praticamente em todas. A gente trabalha o respeito, os valores da família, que vão trabalhar de forma indireta. Não precisa a gente estar falando que é do bullying, é um projeto de bullying, contra o bullying, mas que trabalha fatores que vão influenciar futuramente numa ação agressiva. Eu compreendi, ou seja, em vez de você necessariamente dar vazão ao bullying para que o agressor se sinta mais poderoso, para que ele possa sentir desafiado a praticar aquilo, uma promoção da vida, dos bons valores, da boa conduta, da própria propagação de um princípio ético, termina sendo muito mais eficiente do que, de fato, tratar o bullying de uma forma direta. Isso, inclusive o próprio conhecimento, no caso do psicólogo que trabalha diretamente com esse aluno, o conhecimento desse profissional com a família desse aluno, com a história de vida desse aluno, até para você poder entender e agir de acordo com o que ele vai trazer. Porque aquela discussão, por exemplo, que é promovida em sala de aula, ali é só um mapa onde o psicólogo vai ter uma visão de onde ele precisa trabalhar. E aí, se você identifica algo que já existe naquele local ou com aquela pessoa, você vai diretamente no ponto, né? Você não vai agir logo ali em público. Se for possível, sim. Mas se não, você vai trabalhar, já fazer uma intervenção familiar, trazer o professor também para estar observando. Então, é uma coisa interessante porque trabalha de forma geral na escola. Não é só o psicólogo que trabalha. O psicólogo, ele faz a intervenção, mas ele ajuda também aos outros agentes, que são os professores, coordenação e direção, a também ter esse olhar diferenciado. Professor Lira, e aí, com certeza, a questão da linguagem. A Aline colocava agora há pouco, a questão do bullying, mais do que físico, ele é psicológico. E sendo ele psicológico, a linguagem ela está inserida completamente nessa prática. Totalmente. A linguagem é uma ferramenta riquíssima, tanto para o aspecto positivo como para o aspecto negativo.
muitas vezes até nós, professores, sem querer, a gente atribui um bullying. A partir do momento quando a gente se depara com o aluno, quando o aluno começa a falar transgredindo a uma norma gramatical na hora de uma pergunta. Aí o professor vai dizer para ele, vai tentar corrigir o aluno no meio de todo mundo. E isso é uma bagagem que o aluno trouxe desde a sua formação. Então o professor tem que ter muito cuidado. Ele não pode corrigir o aluno, ele tem que aceitar aquela forma de linguagem que o aluno traz consigo e mostrar para ele que existem outras formas de linguagem também que podem ser usadas. Muitas vezes o bullying ocorre de uma maneira até imperceptível. Eu estava dando aula um dia desse, professor, até numa revisão aqui distante de Teresina, e em um determinado momento um aluno disse aí o outro aluno disse assim, não, burro, é e. O professor disse que é e. É ou é e? Como é que é? Nós tratamos isso como regionalismos. Palavras que têm a mesma grafia, pode ter o som diferente, até o significado diferente. Né? Então, lá para o Sudeste e para o Sul, a nossa vogal ela é fechada, ela é um timbre fechado, e. Né? O nosso S aqui é um S bem vibrante, um S. Mas se você for para o norte e também para o sudeste, ele já é um S bem mais chiador, aquele S de panela de pressão 2, 3. Então, são regionalismos que nós temos que aceitar do aluno. O aluno, ele aprende uma linguagem ouvindo desde pequeno as palavras. Então, nós temos que ter muito cuidado. Muitas palavras são ditas diferentemente conforme a sua região. Para nós aqui, por exemplo, nós usamos a palavra beiju. Aqui no Ceará, logo bem pertinho, eles chamam de tapioca. Mas que para nós, tapioca é só o produto que faz o beiju. Então, isso é apenas regionalismo. Não existe erro do E e do E. Existem maneiras diferentes de se pronunciar uma mesma vogal. Bom, programa Consciência Humana, nós vamos para o último intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta para continuar discutindo essa questão do bullying com a psicóloga Aline, e o professor Lira vai vir com a quarta e a quinta competência, ou seja, o quarto e o quinto pilar desta redação, que com certeza esse ano você vai conseguir lograr êxito, tá bom? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta, Consciência Humana mais brasileira do que nunca. Bom, estamos de volta com o programa Consciência Humana, nesse terceiro bloco. Aline, nós terminamos o segundo bloco colocando aqui a questão da letra E, ou que pode em alguns lugares ser chamado de E. E aí houve uma situação em que o aluno chamou o outro de burro porque o professor tinha ensinado que era E e o outro falou E. E isso interfere na própria comunicação e no comportamento da conduta de sala de aula entre os alunos que vão precisar fazer perguntas para os professores. É verdade. Isso, os professores precisam ter muito cuidado com a forma de tratar aquele aluno com aquela dúvida. Principalmente se ele perceber que lógico, uma turma de 30 alunos, 40 alunos, vai ter sempre aquele grupo que não costuma fazer perguntas. Mas por quê? Será que o professor está preocupado? Por que ele não faz essa pergunta? Né? Porque são várias disciplinas. Em algum momento, algum professor pode ter tido uma atitude de recriminação, não diretamente com aquela pessoa, ele pode ter tido com outra pessoa. E ali ele já tem medo, não, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer pergunta, porque aquele professor ele costuma ser bem curto e grosso com pergunta, né? Com algo que ele acha, o professor traz dele também, né? Que ele acredita que está errado, e às vezes faz um comentário nem sempre intencional,
não seja considerado um bullying, mas que acaba trazendo uma consequência emocional. A delicadeza de ser professor, hein, professor Lira? Porque o professor é um ser humano, o professor também pode derrapar, sim, pode cometer o equívoco, mas ao mesmo tempo está formando e pode dar vazão e pode dar força a uma atitude de bullying, de perseguição. Até porque o professor não convive diariamente em todas as aulas com aquele grupo de alunos. E às vezes ele nem sabe do contexto em que o aluno coloca ele e ele, ó. Mas com certeza um professor, dependendo da situação, da palavra e do contexto, ele pode ser um catalisador até de uma destruição de uma vida. Há vários relatos, há vários, já várias reportagens que já mostraram pessoas que, infelizmente, tiraram a própria vida por um início de um processo de bullying, que isso foi gerado numa sala de aula. O professor, ele tem que ser o mediador, ele tem que ser aquela pessoa que está percebendo alguma coisa estranha com o aluno, ele está em contato com o aluno toda semana. Ele sabe o que é que o aluno diz, o que aquele aluno diz. De repente houve uma mudança brusca de atitude do aluno, ele tem que procurar o serviço de psicologia da escola e dizer ao aluno X, houve uma queda brusca de nota, ele era um aluno espetacular, 9, 9,5, agora só tira 2, 1. O aluno perguntava, agora ele não pergunta mais, o aluno sorria, agora ele não dá um sorriso. O professor tem que ser a pessoa-chave entre o setor de psicologia e o próprio aluno. Se isso acontecer, Elielson, tenho certeza que muitos problemas serão atenuados, muitos. Aline, e o bullying, ele termina gerando, ele tem várias consequências, né? E aí pode ter uma automutilação, o aluno pode não querer ir mais para a escola, ele pode bloquear a sua capacidade de aprendizagem, ele pode levar um trauma para a fase adulta, onde nas relações de trabalho ele vai pegar aquele trauma de infância e vai descontar naquelas novas relações de trabalho que vão ser mais problemáticas, ou seja, ele é muito mais profundo do que se pensa. Verdade. Inclusive, ele pode se tornar também um agressor. Um agressor. Isso. Ele pode fazer isso de uma forma como se fosse descontando, né, em alguém, ele, não intencionalmente aquela pessoa ou aquele grupo. Ele revida contra a vida. Isso, contra e aí, o que se vira quem está na frente dele. Isso, uma revida. Na medida do que ele tiver força, às vezes, como você falou, não é naquele momento, naquele período, mas tem muitas pessoas que levam para outro momento da vida, na fase adulta, ou então no mesmo momento, como a gente vê no contexto escolar. Tem pessoas que a forma de demonstrar que está incomodado é justamente revidando. E aí abriu aquela porta, por exemplo, que ele falou, o professor às vezes não faz intencionalmente, mas ele abre a porta. Aí a turma já cai em cima. Ali já vai criando outros comportamentos. Você foi falando, a Aline foi falando, professor Lira, eu estava lembrando do filme A Onda, né, onde o professor faz lá uma proposta nesse filme de unificar a turma em torno de uma situação contra a indisciplinaridade, e aí ele cria uma situação de todo mundo ter que se vestir igual, de todo mundo ter que ter o mesmo comportamento, e é justamente o aluno que sofria mais bullying que vai conseguir se enxergar nesse novo modelo como alguém que vai ser forte, que vai ser reconhecido, e quando a ideia ela perdeu o controle por parte do professor, que ele vai querer tirar aquela ideia de pauta, este aluno que ganhou força, né, com essa nova proposta, ele não aceita e ele tira a própria vida, porque ele não admitia mais viver num contexto e que ele não tivesse o respeito dos outros, como ele conquistou naquele momento. Ou seja, você potencializou algo para ele que era muito complexo. E nós sabemos que na juventude as coisas têm muito mais intensidade, elas ganham muito mais força, uma paixão, uma brincadeira, uma série de coisas. O que o senhor pontuaria aí, professor Lira, do quarto ponto, quarto pilar, quarta competência na hora dessa construção da redação? No processo de bullying, é muito importante que na quarta competência o aluno saiba retomar sempre essa problemática, esse imbróglio, né? Utilizando no texto elementos de coesão, porque a quarta competência é exatamente
o poder coesivo que o aluno deve ter no seu texto, sempre retomar palavras e ideias importantes que vão exatamente coadunar com aquilo que ele está trabalhando no seu texto. Então, o processo coesivo amarra o texto num só tema. O aluno pode procurar usar sinônimos, o aluno procura usar pronomes relativos, conjunções, omissões, articulações, tudo para que o seu texto seja só um texto, embora com 5 parágrafos, né, embora com 4 ou 5 parágrafos, mas que seja só um texto. E sendo só um texto, é muito importante que ele saiba usar sinônimos para bullying. Aí nós temos problemáticas, aí nós temos imbróglio, aí nós temos outros sinônimos que possam trabalhar um só texto. E essa competência ela também é ligada muito à competência 1. Né? Porque o aluno só vai atribuir uma coesão textual se ele estudar pronomes, conjunções, sinônimos, hiperônimos, hipônimos, que são elementos que retomam outras ideias dentro do texto. Aline, a expectativa da sociedade é sempre de nós construirmos a paz. Um dia desses eu estava vendo uma matéria e ela tratava agora sobre o jogador Vinícius Júnior, que não sei se ainda é do Flamengo ou se está saindo. Eu particularmente espero que fique como flamenguista, né, para a gente poder aí ganhar, o Brasil ser campeão e o Flamengo heptacampeão. E o Vinícius Júnior sofreu um ataque virtual, né, porque é negro, numa associação de macaco. E, Lira, supostamente a pessoa que fez esse ataque era um vascaíno. E até num grupo que eu participava, eu disse, olha, essa pessoa não representa o Vasco da Gama, eu até já disse isso aqui em alguns programas. O Vasco da Gama é o clube de vanguarda do Brasil que rompeu com o racismo. O Vasco foi o primeiro time da história do futebol brasileiro a incluir negros em seus quadros. O Vasco tem um estádio construído pelos operários, pela própria torcida do Vasco. Então a relação que o Vasco tem com negros, com pessoas de uma classe social menor, ela é muito grande. E o racismo, ele é praticado por todos, ou seja, de uma forma geral, né, você tem um país como o Brasil, que ele é racista desde a sua concepção, principalmente republicana, quando nós temos uma influência do positivismo e uma influência do darwinismo social, que impõe ao Brasil um termo chamado eugenia, que era um racismo científico. César Lombroso foi um pensador italiano do século XIX que afirmou que haviam raças e essas raças tinham hierarquias e ele colocava o negro como uma raça inferior. Isso veio para o Brasil, não havia como contestar, porque não tinha escola, não tinha meio de comunicação. A sociedade absorveu esse discurso que vai passar de geração para geração e quem quebra isso dentro do lúdico do futebol é o Vasco da Gama. É ele que quebra. Mas isso demonstra, na verdade, que no Brasil, independente dessas questões de opções pessoais, nós temos, na verdade, sempre alguém tentando diminuir o outro, né, em favor de uma grandeza que ele quer afirmar. Verdade. Como é que você analisa isso? Verdade. Isso a gente vai, infelizmente, a gente percebe em vários setores sociais e no futebol. O próprio goleiro Aranha do Santos na época. Na época era do Santos, foi contra o Grêmio. Exato, uma coisa horrível. Jogando contra o Grêmio. Daniel Alves, jogaram uma banana para ele no jogo. Enfim, então é aquela coisa que a gente falou no início. É uma forma de a pessoa de uma certa maneira querer se colocar em evidência, transgredindo, desrespeitando, porque sabe que o sucesso de outro incomoda. Como ele não teve aquele sucesso, ele vai querer desvirtuar, ele vai querer criticar algo parecido com a fábula do La Fontaine. Então, se eu não pude aquilo, se eu não pude ter aquilo, então eu vou falar mal, eu vou querer destruir. Então, infelizmente, isso faz parte da mente humana. Isso é inaceitável. Como é que você percebe isso, Aline? Assim, o indivíduo, ele cada vez mais, a gente percebe que desde a criança, hoje em dia está sendo mais percebido a questão da contradição. A criança não aceitar um não aceita uma decepção, né?
E, de certa forma, ele vai crescendo naquela sociedade onde ele vai sendo permitido tudo. Então, quando ele cresce, não estou falando aqui da fase adulta necessariamente, ele vai crescendo, ele vai tendo essas atitudes, onde se ele não concorda que time tal fez algo que, não sei, não foi do agrado dele, ele vai lá, ele não aceita. Então, o que me contraria, eu vou lá e exponho de uma forma diferente. A mesma coisa na escola, por exemplo, no ambiente escolar. O que o professor fala que eu não concordo, ou que a escola tem de norma que eu não vou cumprir, então eu vou achar uma forma de mostrar de uma forma diferente, que chame a atenção, porque eu não aceito não. Eu não aceito ser contrariado. E isso, quando você vai analisar, é uma coisa de lá de quando ele era criança, entendeu? De você satisfazer aquele indivíduo de qualquer forma para que ele não sofra, entendeu? E aí isso vai acarretando problemas futuros, não só para ele, porque ele vai ter conquistas, ele vai ter decepções, mas também para o outro, vai se estender as relações que ele tem durante a vida. Bom, eu queria agradecer a presença dos dois. Aline, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar sempre contribuindo aí com o programa e espero poder ter ajudado aí com essa temática que daria tempo para falar tantas outras coisas sobre isso. A gente falou apenas alguns aspectos, mas que é um assunto muito amplo. Professor Lira, muito obrigado pela sua presença. Você está aí vestido com a camisa do Colégio Objetivo. Isso. Seus alunos com certeza devem estar assistindo o programa e devem estar privilegiando esse momento especial. Fique à vontade de mandar um abraço para eles aí. Pois é, quero de antemão agradecer à TV Assembleia a essa oportunidade que a gente trouxe para o aluno algumas informações que são importantes para que você possa atribuir uma boa nota na redação, já que a redação ela é fundamental para a aprovação. E a você, nosso aluno aí, em especial do Colégio Objetivo, que sempre está conosco nas nossas matérias, nas nossas publicações aí. E quem sabe, num futuro bem próximo, a gente vai retornar aqui para a gente poder reforçar mais ainda a linguagem ou as linguagens, que são realmente um conhecimento bem rico para o próprio Enem. Só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Uma norma antiga, simples, salutar, para que a gente possa ter uma vida. Julgue menos, ame mais, né? Preste mais atenção aos seus atos, à sua conduta e tente ser um irradiador de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade. É o desejo do programa Consciência Humana. Boa sorte para você que está nos acompanhando e eu espero com toda a alegria do mundo que a Seleção Brasileira de Futebol possa ter a sua torcida. Lembre-se, o futebol é um elemento cultural importantíssimo desse povo que serve para agregar e para unir e para trazer o sentimento de pertencimento. Tenha vergonha de torcer para o Brasil, não. Torça para o Brasil, torça para a sua vida melhorar e tome decisões enquanto cidadão dentro das esferas políticas da forma mais consciente possível. Seja senhor das suas próprias decisões. Esse foi mais um programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser.